que o grupo de louvor ficasse aqui, eu queria mesmo era dar um testemunho da importância do louvor, né? Na igreja, na casa do Senhor. E o louvor dos lábios dos filhos de Deus. A palavra fala no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E por vezes nós temos fôlego, nós temos saúde, nós temos dinheiro, nós temos carro, nós temos comida em abundância e nós não louvamos. Nós preferimos, optamos, preferir, não sei, é uma palavra muito forte, mas optamos por não abrir os nossos lábios para glorificar o nome do Senhor. Quando eu cheguei na igreja hoje, eu estava ali dentro do meu carro, do nosso carro, e estava falando ao telefone. E aí falei até uns 10 minutos ali, por volta de 10 minutos, e eu olhei até no retrovisor, estava vindo um moço com desses tipo de andarilho, talvez casqueiro, cascudo, com a coberta e uma mochila nas costas. Você vê que totalmente perturbado, tomado pelo vício. Aí quando ele passou na frente da igreja, ele chegou no rumo do portão ali, mais ou menos desse corredor, ele parou. Eu até pensei, esse cara, ele vai voltar e eu vou ter que descer do carro para ir atendê-lo, né? Porque os demais estavam todos ensaiando ali. Eu vou ter que ir lá ver o que ele quer, né? E aí fiquei olhando a atitude dele, olhei, ele ficou olhando assim para o portão, olhando. Aí eu captei a mensagem, né? Ele ouviu o louvor, a música que estava sendo entoada, dessas que louvaram aqui, que eu não sei qual era a música, mas ele parou, ouviu, balançou a cabeça e seguiu em frente. Às vezes, meus irmãos, é isso que vai salvar essa vida. Talvez nós vamos pregar aqui 365 dias, em 2025, se pregarmos os 50 e não sei quantos cultos que dão um ano, e talvez ele não seja salvo, e talvez esse louvor alcance o coração dele, vai entrar naquele lugar que só o louvor pode entrar, porque a palavra fala que o louvor, ele liberta, ele é libertador. Então eu quero agradecer a Deus, ser grato a Deus pelo nosso grupo de louvor, às vezes com muita limitação, às vezes fora de hora, tem que estar ensaiando, tem que estar aqui em outro horário em que nós não estamos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe e use a vida de vocês para o alcance desses em nome de Jesus. E eu digo a vocês, por vezes a vontade é de desanimar, é de desistir. Mas se eu puder incentivar vocês com essas palavras, não desistam, porque Deus os chamou para esta obra. Vá para frente, em nome de Jesus. Eu sei que por vezes é igual quando eu fui diácono, né, na igreja. Por vezes você vai servir e você não vai ver nada. Então, mas você não foi chamado aqui para um palco, para ser aplaudido, para ser reconhecido. Você deve servir a Deus e fazer para Deus e buscar ser reconhecido por Deus, buscar ser olhado por Deus. Por vezes o homem nem vai prestar atenção quem está aqui, ele não sabe quem é você aqui, mas Deus sabe, e isso é o que importa, e que Ele abençoe e oriente a vida de vocês a cada dia, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado em nome de Jesus. Agora vocês podem ir em nome de Jesus. No domingo passado, o Adriano, ou o pastor Adriano, esse ar aqui está ligado? Então liga esse aqui também, por favor. O pastor Adriano esteve aqui em nosso meio e ele compartilhou uma palavra conosco que o que nós, mais ou menos assim, o que nós deixamos de fazer no ano que está se findando em algumas, hoje, agora pode-se falar até em horas, e
o que nós deixamos de fazer, não fizemos, e o que nós precisamos fazer no ano que vai iniciar-se daqui a 2 dias, arredondando aí. Então, meus amados, o que não foi feito e o que precisa fazer. Então faltam 2 dias, eu arredondando para você, arredondando para nós. E eu me preparei para compartilhar essa palavra com vocês, esse sermão. O título é Prove o Senhor é bom. Prove o Senhor é bom. Mas depois de preparado, e é esse o sermão, eu estava ali tomando banho, terminando de tomar banho, e o Senhor colocou uma frase no meu coração, né? Ainda dá tempo. Exatamente refletindo sobre o que o Adriano falou no último domingo. Ainda dá tempo. O que você fez ou o que você não fez? O que eu fiz ou o que eu não fiz? Eu quero te dizer, ainda dá tempo. Irmãos, tem muitas pessoas que, Adriano disse isso aqui, passam anos, mais anos e mais anos, e carregam pesos na sua vida, que não precisavam mais carregar, porque o Senhor já te livrou, o Senhor já me livrou, o Senhor já nos livrou, e nós carregamos isso, carregamos porque, desculpe a expressão, e por ser tão incisivo, é porque queremos carregar, porque parece que é importante eu carregar. Então carregamos a falta de perdão, carregamos o vitimismo, carregamos a incapacitação, dizendo que eu sou incapacitado para tal, carrego essa peja, né, de estar numa sociedade corrompida, problemática, de estar assim assado, e eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso resolver as questões internas e externas. Então esse foi o tema do meu devocional lá com a minha família, esse ano. Então São Paulo vai ensinar isso na igreja de Coríntios, que são os temores internos e os temores externos. O que fazer? E eu disse, tem 2 temores, o interno e o externo. O que fazer? Então eu tenho que tomar uma decisão de ser, e vou vencer, e vou triunfar sobre isso. Então eu quero deixar essa frase com você. Talvez Deus queira que você mude a sua atitude. Talvez Deus queira que eu mude a minha atitude. Talvez Deus queira que nós mudemos a nossa atitude, enquanto pai, enquanto filho, enquanto igreja, enquanto amigo, enquanto discípulo, enquanto homem de Deus, mulher de Deus, que é discípulo. Então nós não sabemos, mas eu quero te dizer, ainda dá tempo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias então e vamos para a nossa ministração, para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com a amada igreja nesta noite. Salmo 34. Eu vou ler na versão NVI, e ela tem alguma diferença da versão Almeida, pouca coisa, mas tem.
E esse salmo é uma bênção. Durante as quintas-feiras aqui na igreja, eu tenho pregado já há um tempo, alguns meses, quando eu falo aqui na quinta-feira, eu tenho falado no livro de Salmos. E com certeza eu devo ter passado por esse aí, o Salmo 34. E hoje eu vou dar uma outra ênfase a isso aqui, aquilo que está dizendo o Salmo 34. Lembrando, o Salmo, meus irmãos, todo, ele é do 1 ao 22 ou 21 versículos que ele tem. Ele é uma grandeza, ele é maravilhoso, ele é poderoso. 24, não, ele é maravilhoso, ele é poderoso, todos os seus versículos, mas 22, eu vou dizer, vou ressaltar alguns versículos só, lendo todo o Salmo. Então, meus amados, ele é tremendo, e ele é grandioso, e ele nos ensina muito. E no final ele vai falar de Jesus, vai trazer uma profecia sobre Jesus, que está lá no versículo 19. Então, meus irmãos, houve um tempo na vida de Davi que ele passou por muitos apertos, muitas dificuldades. E pasmem vocês que ele escreveu esse salmo nesse momento, que ele estava, meus irmãos, em um momento de guerra, de tribulação para a vida dele. Pode ser que algumas das Bíblias que você está olhando, lendo, ele vai dizer que Davi, ele está fingindo, ele precisou fingir-se de louco. E aí a palavra fala lá em 1 Samuel, capítulo 21, e depois no 22, 1, e ele fala que Davi ficou louco, mas louco de pedra, de babar da barba, encher-se de cuspe, de tudo. Ele ficou assim, virado, e era esse momento. Então, tamanha era a perseguição, a tribulação, os problemas que ele estava vivendo, e ele vai escrever esse salmo. Então, meus irmãos, quando você olha isso, o cara que é segundo o coração de Deus, ele passa por isso. E nós, meus irmãos, às vezes não queremos nem que o pneu da bicicleta fura. E nós, às vezes, não queremos, meus irmãos, nem que nada. Nós queremos que tudo seja assim e assado, e eu enquadro Deus e digo, é assim. Agora o homem, segundo o coração de Deus, ele passa por isso. Ele passa por isso. Um homem ao seu tempo, brutal, exponencial. Um homem, meus irmãos, de valores incríveis, incríveis, a ponto de ter que usar, desculpe o termo, uma máscara de louco, para ele subsistir diante ali da luta, diante ali da perseguição, naquele momento da sua vida, naquele momento da sua história. Então eu te pergunto, nós às vezes passamos por isso, mas como nós nos portamos? Nós damos louvor a Deus, nós exaltamos a Deus, ou nós murmuramos? Ou nós reclamamos? Ou nós dizemos, e é isso e aquilo? Então eu quero dizer para você, prove, o Senhor é bom. Vamos repetir todos juntos? Prove, o Senhor é bom. Mais uma vez, prove, o Senhor é bom. Senhor, fala conosco através desta palavra. Fala, Pai amado, a tua igreja, fala aquele que nos ouve agora, fala aqueles que nos ouvirão posteriormente. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Fala a tua igreja. Fala, Senhor, aos teus escolhidos. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos ao Salmo, Salmo 34. A palavra diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios.
A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. Lembrando o momento que ele escreveu o salmo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouça-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua. Então ele falou assim, ele faz uma pergunta: você quer isso para a sua vida? Ele te fez uma pergunta ali: quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Você deseja uma vida longa e ver o bem? Então tá bom. Aí ele fala assim, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Falando de Jesus. A desgraça matará os ímpios, que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém, igreja? Meus irmãos, nós após a queda, em algum momento da nossa vida, depois da queda, nós, meus irmãos, provaremos disso que o salmista provou. Ele provou de temores e ele provou de receios. Ele provou, meus irmãos, e por isso ele vai escrever isso, e ele vai ver o quanto isso às vezes é prejudicial à minha vida, à sua vida, se nós não tomarmos o rumo correto, a decisão correta, não tomar, meus irmãos, e receber o conselho que o próprio salmista ele nos dá. Então, meus irmãos, isso é natural no ser humano. Depois da queda, isso aconteceu conosco, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com a humanidade. Meus irmãos, e às vezes os temores eles são legítimos. Por quê? Por conta das tribulações, por conta das provações, que aí você pode enumerar quais você tem, e eu não posso julgar as suas e nem você as minhas. Mas nós temos e passamos por ela, e às vezes enfrentamos isso. Então, meus irmãos, às vezes ele é hipotético, ele não existe. Por exemplo, nós recebemos, a Gabi me mostrou lá uma notícia de Campinas, essa semana que a gente estava viajando, aí depois nós viemos saber, aquilo lá, aquele alerta
concretizou-se em Campinas? Não. E com certeza aquilo gerou medo na vida das pessoas. Hipoteticamente poderia ter acontecido, não aconteceu. Obviamente a segurança, aqueles que administram um município do tamanho de Campinas estavam preocupados e eles acharam melhor fazer aquilo. Então, mas é uma hipótese, não sabe se aquilo vai acontecer. Às vezes ele é psicológico, a pessoa carrega aquilo a vida inteira. Os temores dele, eles são psíquicos. Ele não vence isso, ele não vira essa chave, ele carrega isso. E às vezes, meus irmãos, é bom que ele carregue para ele acha que aquilo faz bem para ele, porque aí eu vou olhar para ele, olha que pena dele, que pena dela, olha aí que ele está passando por isso, e vive arrastando isso a vida inteira. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos na nossa vida tomar posições firmes diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou assim, sou limitado e eu preciso do Senhor, eu careço da tua graça, eu careço do Senhor, eu careço do perdão e da misericórdia do Senhor, e só o Senhor pode me levantar e me abençoar. Eu quero mudar a minha vida e romper com isso e com esses problemas que eu tenho vivido na minha vida em todo o tempo, e nós precisamos disso, e psicologicamente vencer também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, o Salmo e o Davi, ele vai nos dar a resposta. Ele vai dizer para nós: prove, veja que o Senhor é bom. E o mundo e nós, por vezes, batemos cabeça, andamos sem direção, de um lado para o outro, meus amados, porque não analisamos o que a palavra diz. Então nós enfrentamos os temores, eles fazem parte desde a queda da nossa vida, mas como enfrentá-lo? Como enfrentar nossos medos, nossos temores? Como enfrentar? É isso que Davi vai nos ensinar. E nós devemos ter essa ferramenta na mão, entendendo que ela é uma ferramenta correta, que vai nos ajudar a trafegar nessa vida. Não que você não vai ter mais luta, não vai ter mais medo, não é nada disso. Eu gostaria que isso acontecesse com você e comigo, mas infelizmente não vai acontecer. Vai acontecer, e você tem que estar, segundo a palavra de Deus, preparado para vencer os obstáculos que virão e que vêm diuturnamente, entendendo que é Deus quem justifica a tua vida e a minha vida, e é Ele quem nos abençoa, e é Ele quem nos levanta com poder e com graça. Amém, igreja? Então, meus amados, o que o salmista fala? No versículo 4, ele vai dizer assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O primeiro ponto, meus irmãos, é buscar o Senhor, porque Ele, meu amado, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Agora, por vezes, meus irmãos, nós passamos por essas adversidades, pelos temores, pelo medo, e nós não buscamos Deus. E eu digo a você, a maioria dos embates nossos, naturalmente eles entram nos eixos, preste atenção, porque a maioria, ou eles são da sua cabeça, eu disse aqui, hipotético ou psicológico. Então, naturalmente, eles vão acalmando e vai assentando. Você orou? Não orou. Você agradeceu? Não agradeceu. Você pediu? Não pediu.
naturalmente aconteceu. Aí você fala assim: cara, eu estou tão bem com Deus, que eu não preciso orar, que eu não preciso buscar. Eu estou tão bem, mas tão bem, que olha aqui o meu nível espiritual com Deus. Agora o salmista, ele não fala isso. Ele está passando pelo temor, ele está sendo perseguido, ele está sendo assim, meus irmãos, tripudiado. E ele fala assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus em oração, para que Ele possa tranquilizar o nosso coração. Tenho um passado, já bem passado da minha vida, da minha estada aqui em Indaiatuba. Nós passamos por muitas lutas aqui, muitas mesmo. Teve um momento que eu fiquei assim, fora do eixo, eu e Deus, vivendo eu e Deus, o momento ali. Aí eu lembro, acho que eu já até contei isso aqui na igreja. Eu estava vindo para cá, eu desço a Kennedy, Avenida Kennedy aí, e tipo assim, eu estava tão pilhado com a questão igreja, que o semáforo ele estava a uns 300, 400 metros ainda de que eu chegasse nele. Eu parei o carro. Parei quando eu me, assim, segundos eu lembrei, né? Eu não estou no semáforo, por que eu parei aqui? O semáforo está lá 300 metros, né? Não vou exagerar, mas por aí, uma avenida antes, uma rua antes. Eu e Deus enfrentando aquilo, eu e Deus. Agora, onde eu encontro tranquilidade? Onde você encontra tranquilidade? É na oração, é buscando a Deus, é falando com Deus, é dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Coloque em Hebreus 4,16, por favor. Eu preciso, eu careço do Senhor, eu necessito do Senhor. O escritor de Hebreus, ele fala assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Aí você chega no trono da graça, na presença de Deus, já meio desconfiadão. Pode ser que dê, pode ser que não, pode ser que vá virar, pode ser que não. O escritor fala assim: assim, aproximemo-nos do trono. Então é do Rei, do poderoso, daquele que pode, daquele que tem todo o poder, com confiança, a fim de receber a misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Então, meus amados, eu preciso me apresentar diante do trono do Senhor, diante do Todo-Poderoso, e aguardar que Ele fale, Ele nos abençoe, Ele cuide de nós, Ele nos levante, Ele nos capacite, Ele nos oriente. Coloca o versículo 7, por favor, Luigi. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, meus amados, confie na providência de Deus, porque Deus providencia, está escrito ali, os anjos para guardar os seus filhos. Ore, confie na providência de Deus. Ele está falando assim, que Ele vai cuidar de você. E Ele faz uma afirmação, depois eu quero fazer um comentário no versículo 8, quer ver? Coloca o 9, por favor, Luiz. E Ele vai dizer assim: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos,
pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Nada falta. Nada vai faltar. Deus vai cuidar, Deus vai suprir. Deus vai levantar com poder, com graça e autoridade. Deus é Deus de providência. Deus é o Deus que providencia para nós. Então é necessário que eu confie nele. É necessário que você confie nele. É necessário confiar nesse Deus poderoso. Coloca o 8, por favor, Luiz. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É interessante, né? Por que provar? Por que provar? Davi podia falar assim: lembra, pensa. Mas ele não falou isso. Ele falou: provem e vejam como o Senhor é bom. Então Davi, ele tinha com certeza uma convicção: que se eu e você não provássemos, nós não sabíamos, não saberíamos como é. Como que você sabe o sabor de uma manga se você não chupou a manga? Como você conhece o gosto do pequi, sendo assim bem exótico, exagerando, se você não conhece pequi? E como você conhece Deus se você não provou de Deus? Aí eu vou te dizer, e me perdoe e me dê liberdade para isso. Irmãos, isso aqui não quer dizer se eu estou a 30, 40, 50, a 2, a 1, a 3 na igreja. Porque muitos estão e não provaram dessa bondade, não mergulharam, como o profeta Ezequiel nos ensina. As águas estão aqui, ó, o tornozelo. Não mergulhou ainda, não provou ainda disso. Não provou ainda dessa bondade, não provou ainda dessa grandeza, não provou. Então como que eu vou saber o sabor da manga se eu não provei a manga? Como que eu vou saber o poder de Deus se eu não provei de Deus? Ele fala ali: provem e vejam como o Senhor é bom. Ele manda você provar, Ele me manda provar desse Deus que é grande e que é maravilhoso. Então, meus amados, eu posso dizer: o sabor da manga é assim, mas você nunca provou. Ou o sabor da manga é assado, mas você pegou a manga, descascou ou não a manga e comeu essa manga. Aí você sabe o sabor que ela tem. Aí você sabe o gosto que ela tem. Aí você sabe, você prova do que é verdade. Então, meus irmãos, provar é o melhor para nós. Nós provarmos desse Deus é o melhor para a sua vida. Nós conhecemos melhor, nós experimentamos o que é melhor, nós nos deliciamos da presença de Deus. Mas, meus amados, quando eu provo de Deus, eu tenho essa certeza. Meus irmãos, nós não vivemos mais um evangelho abstrato.
Parece que é, mas não é. Eu não vivo mais na abstração. Eu não vivo mais, meus irmãos, por nada disso. Eu vivo para Deus, vivo com Deus e vivo para Deus. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, meus amados, hoje você vê, você sabe, como eu sei, nós sabemos, o mundo se refugia em tudo que é, desculpe a expressão, muitos, na imundície, na podridão do pecado, se refugiam em tantas coisas que não vai resolver. Mas ele fala, bem-aventurado o homem que nele se refugia no Senhor. Amém, igreja? O 19, varão, por favor. Eu disse que não falaria de todos os versículos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Amado, amada, é preciso eu e você confiarmos no livramento de Deus. É promessa de Deus nos conceder livramento. Jesus fala, eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Até quando, pastor? Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Então, meus amados, devemos admitir que esse livramento, ele pode vir quando o nosso caráter, que está sendo moldado a cada dia pelo Senhor, aquele que ouve a palavra, que pratica a palavra, que guarda a palavra, que renuncia todo o seu egocentrismo, e diz e pede para a palavra tratar. Pode ser que você vai viver isso quando Deus tratar isso em você e em mim. Aí eu prove disso. Mas pode ser, meus irmãos, que seja somente quando Cristo voltar para as suas adversidades. Agora mesmo eu estava ouvindo ali o missionário, o casal que nós apoiamos na África. Eu vou lembrar o país, que teve agora um tufão lá, um furacão. Ele gravou um vídeo, a esposa gravou e mandaram. Irmãos, eu vendo ali o que ele mandou, eu participo de um grupo lá desses apoiadores, Marcelo. O que leva um cara a fazer aquilo, irmãos? Pelas pessoas, pelas vidas. Além do furacão, tufão que passou lá, destruiu tudo a aldeia. A dele não, graças a Deus. Aí agora vem os saques. Os muçulmanos que tomaram agora o poder do governo estão tomando conta das cidades. E eles estão invadindo as igrejas, invadindo os lares. Eles estão assim... perseguindo os cristãos. E lá está o Marcelo com a sua esposa, com a menina. Hoje ela deve ter 4 ou 5 anos, eu conheço ela. Estão lá. A gasolina do lugar que eles estão acabou. Ele precisa de carro, porque a qualquer momento eles podem chegar até para matar ele e a esposa. Ele precisa às vezes sair de lá. Ele disse para mim que pagou, disse para mim não, disse no vídeo ali, que ele foi para a rua, os postos estão todos fechados, ele pagou R$14 em 1 litro de gasolina, e ele conseguiu comprar 20 litros para colocar no carro, e a cidade está destruída, e está lá o cara, insistindo com as pessoas, insistindo com a igreja, insistindo com as crianças e dizendo: há esperança, há esperança, há esperança, há esperança,
há esperança, há esperança. Pensa num povo resiliente. Meus irmãos, se eu não vencer nessa terra, eu penso que esse seja o pensamento dele. Vai chegar o dia que Cristo vai voltar e Ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. De qualquer forma, querido, você que é filho, filha de Deus, de qualquer forma. Tem muitos pastores que não gostam de falar isso, e não gostam que fale isso, porque parece que cristão não pode ter problema, não pode ter luta, não pode ter dificuldade. Então por isso que eles são contra isso, e desce o porrete. Eu conheço alguns que falam. Mas, meus amados, nós temos essas lutas aqui porque Cristo falou que teríamos, mas que o não devesse temer, porque Ele venceu o mundo. Então pode ser que no mundo eu transite por Ele, com luta, com dificuldade, chorando, gemendo, mas chegará o dia, para a glória de Deus, que Ele enxugará dos nossos rostos toda a nossa lágrima que foi derramada. Ele será derramado, Ele será o que nos abençoará, porque derramamos lágrimas, porque choramos, porque temos adversidades. Eu tenho que crer, meus amados, que Deus, Ele cuida de mim, e os meus temores, eles são conhecidos diante dEle. Amém, igreja? Eu vi um post legal hoje. A pessoa, ela foi escrever um texto, como se fosse uma carta para Deus. Ela colocou assim: querido Deus. Aí fica branco assim. Não sei quem viu esse post, ele é comum aí. Aí o papel eu não entendi direito. Aí o papel está cheio de lágrimas, não tem mais nada escrito. E lá no final ela escreve assim: obrigado. Ela não escreveu nada. O que ela escreveu foi as lágrimas dela no papel que ela iria escrever para Deus. Então hoje nós vivemos um cristianismo onde não há mais lágrimas, infelizmente, onde não há choro, onde não há quebrantamento, mas onde há uma necessidade, uma ânsia brutal, que eu seja cheio das coisas desse mundo e não das coisas de Deus. E Ele está falando ali: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas elas. Agora eu preciso estar firmado em Deus, eu preciso estar firmado no Senhor, eu preciso estar firmado naquele que conduz a minha vida, naquele que me sustenta, que disse que me sustentará até o fim. Coloca para mim encerrar e eu termino mesmo. Mateus 27:46, por favor, seu Luiz. Aqui é o final do ministério terreno de Jesus, final, os últimos momentos dele, antes ali de estar com os discípulos, antes da ascensão, antes da crucificação. E ele sentiu-se dessa forma, abandonado, deixado. Por quem? Pelo seu Pai. E por quem? Por mim e por você. Às 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Deus meu, por que
me abandonaste. Jesus sofreu a maior e a pior angústia. Jesus sofreu a ira da separação de Deus, está escrito aí. Jesus sofreu o abandono do Pai. Jesus viveu sem pecado e injustamente foi preso, foi condenado e foi crucificado. Ele sofreu muito, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados, e nós lemos no versículo 20. Sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por nós. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Jesus está entre nós, porque Ele vive. Refugie-se em Cristo, prove e veja que Ele é bom. Prove e veja que Ele é bom. Irmãos, eu olho para tudo isso e entendo que grato ao Senhor nós devemos ser, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda fará em nossas vidas enquanto Ele nos preservar aqui. É Ele que sustenta, é Ele que abençoa, é Ele que capacita, é Ele que orienta, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que dá saúde, é Ele que dá força, é Ele que nos dá capacidade intelectual, inteligência, para nós superarmos os embates que enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É Ele que faz, meus irmãos, com que todas as coisas parem no seu devido lugar. Só Jesus pode fazer isso. O meu convite para você nesta noite é: prove, o Senhor é bom. Prove, o Senhor é bom. Prove, o Senhor é bom. Eu sei que nós nos magoamos muito fácil, era o teor da minha conversa ali no telefone. Pessoas nos abandonam e nos abandonaram esse ano. Pessoas nos traem, trai você, traem eu. Pessoas que você julga ser, por exemplo, eu vivo muito isso com cliente, né? Você julga sim uma fidelidade extremada, no meu lado comercial aí falando, né? Aí de repente a pessoa solta a sua mão, ela te deixa. Agora eu quero dizer, a nossa igreja aqui de Indaiatuba, a igreja que eu tenho o privilégio de poder pastorear, todos podem nos abandonar, e nós temos exemplos bíblicos. O Isaías, ele vai falar: pode o pai, a mãe abandonar o filho que criou, mas Deus não nos abandona. Então Deus não te abandona, Deus não me abandona, Deus não nos abandona, Ele está conosco. Pastor, mas eu preciso de algo mais. Você precisa? Então vai para o altar de Deus, vai buscar ao Senhor. Faça como um dia o nosso irmão Tadeu, que passou por aqui, que ficou desempregado e não tinha mais como pilotar avião, passou dificuldade aqui em Indaiatuba. O Augusto acompanhou essa fase da vida dele. Ele ia para o aeroporto com um Corcel 2 velho, ficava lá beirando o aeroporto, orando, proclamando a vitória de Deus sobre a vida dele e clamando para que Deus o abençoasse. Não demorou muito tempo, as portas se abriram. Ele saiu do zero para voar numa das maiores companhias aéreas do mundo. Agora, tinha nele algum mérito? Não, não tinha. Ele contou isso aqui para nós. O mérito dele, meus irmãos, é que ele foi buscar a Deus, ele foi buscar a face do Senhor, ele foi buscar o Todo-Poderoso. Então, ao invés de você ficar contando cordeirinho quando você perdeu o sono, ficar contando estrela, contar não sei o que, vai orar,
vai pedir a misericórdia de Deus, buscar a face de Deus, para que Ele te responda. Prove, o Senhor é bom, prove, o Senhor é bom, prove, o Senhor é bom. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, nós somos gratos ao Senhor.